Olá, meus amigos, sou eu mais uma vez, professor Valdemir, mais um vídeo aí para o meu canal detalhando fatos históricos. Hoje eu vou falar nesse vídeo aqui um assunto polêmico aí que eu vou falar sobre reencarnação. Você acredita que realmente existe reencarnação? Você acredita que uma pessoa morre e o espírito dessa pessoa ou a alma dessa pessoa vai reencarnar em outra pessoa e ele vai nascer em outro lugar? O que você me diz? Você já acreditou? Você acredita? Vamos ver nesse estudo hoje, falando sobre isso aí, e depois no final eu vou mostrar para você que a reencarnação ela é uma falácia, ela não existe, ela é uma mentira, certo? Enganaram você e quem acredita nisso aí continua sendo enganado, ok? Eu vou pegar alguns textos aqui da Bíblia, onde os espíritas pegam, vamos dizer assim, sobre esse assunto e torcem a escritura, correto? Um desses textos está aqui em Números, no capítulo 11, versículo 17. Então eles querem dizer que nesse texto aqui a Bíblia está apoiando a reencarnação, quando na verdade eles estão tirando o contexto do texto, correto? Moisés, ele estava numa missão muito grande, muita gente para ele liderar sozinho. Então tinha lá 70 anciãos. Deus falou assim para Moisés, eu vou tirar uma porção do Espírito que está sobre você e colocar nesses 70 homens. O texto está em Números capítulo 11, versículo 17, está escrito assim. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. Eles quem? Os 70 anciãos. E contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Deus ia tirar do espírito que estava dentro de Moisés e de colocar nesse povo? Não. O que Deus estava falando para Moisés era o seguinte, Moisés era um homem cheio do Espírito Santo, Deus ia tirar, vamos dizer assim, dar um pouco do poder do Espírito Santo a esses homens para que eles ajudassem Moisés nessa tarefa, é isso que está falando. Moisés não tinha um espírito dentro dele, que Deus dividiu esse espírito em 70 para colocar em 70 pessoas. Isso não existe, certo? Então aqui as pessoas torcem o contexto do texto, eu já expliquei que contexto é o assunto que o texto está trazendo, então eles torcem para querer, vamos dizer assim, achar um meio de dizer que isso aqui está falando sobre reencarnação, quando na verdade não está falando de nada. Você fica até o final aí que eu vou te mostrar depois um assunto aqui que vai desmascarar, acabar com esse negócio de reencarnação. Vamos lá. A outra parte, outra parte bíblica que eles pegam está aqui em 2 Reis capítulo 2, versículo 9. Que diz o seguinte, aqui está falando de Elias e Eliseu. No versículo 2 Reis 2,9 diz assim, presta atenção agora que isso aqui também é um texto que eles usam muito. No versículo 9 diz assim, sucedeu que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, que Eliseu foi o substituto de Elias. Elias foi um grande profeta, certo? Então eles andavam juntos. Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Olha o que ele está pedindo. Certo? Ele está pedindo aqui um espírito que estava dentro de Elias. Vamos analisar. Verso 10. E disse, quem disse? Elias, coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Muita gente diz que Elias subiu numa carruagem de fogo. Aqui diz que subiu num redemoinho. A carruagem foi simplesmente para separar um do outro, certo? Qual era o espírito que Eliseu estava pedindo aqui? Era um espírito que estava dentro de Elias, que Elias tinha, que esse espírito tinha consciência? Não. O Elias era um homem cheio do poder do Espírito Santo. Ele realizou 7 milagres. Ele desafiou lá os 400 profetas de Baal, 450, depois mais 400 de outro Deus lá. Então, ao todo foram 850. Então, ele era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. O que Eliseu pediu não foi o Espírito que estava dentro de Elias, que Elias não tinha Espírito, certo? O Espírito que está no homem é o fôlego, no hebraico é ruach, no grego é pneuma. Ele queria uma porção dobrada do Espírito que Elias, vamos dizer assim, aquele poder do Espírito Santo que estava sobre Elias para realizar milagres também. Tanto é que ele realizou vários milagres.
Um deles foi o machado que caiu na água e depois flutuou quando ele jogou um pedaço de madeira, certo? Então era isso que Eliseu estava pedindo, um pouco do poder do Espírito Santo que estava sobre Elias para realizar aqueles milagres. Ninguém realiza milagres a não ser pelo poder do Espírito Santo. Então, aqui as pessoas, os espíritas, então pegam aqui para dizer que Eliseu estava pedindo o Espírito que estava dentro de Elias, coisa nenhuma. Está torcendo o contexto do texto, certo? Então, veja bem, então eles pegam nessas passagens aqui para querer, vamos dizer assim, confirmar a reencarnação. Reencarnação é uma invenção de Allan Kardec, o criador do espiritismo moderno. Ele era um francês, escreveu vários livros, inclusive o nome dele nem é Allan Kardec, certo? O nome dele é Elion Hippolyte Denisard Rivail. Esse é o verdadeiro nome de Allan Kardec. Allan Kardec é um pseudonome. Pseudo quer dizer aquilo que é falso, certo? Então ele usa um pseudônimo. É igual o artista, ele não usa o nome artístico. É um nome falso, que não é dele, é um pseudo, certo? Então veja bem, então o que Deus deu para Eliseu não foi um espírito que tinha dentro de Elias, deu porção dobrada do Espírito Santo e ele realizou vários milagres, assim como já citei um deles aqui, correto? Vamos lá para então Mateus capítulo 17, fala sobre a transfiguração. Lá apareceu Elias e Moisés conversando com Jesus. Mateus 17 fala sobre a transfiguração. Lucas também fala, mas vamos ficar aqui com Mateus. Lá quem apareceu? Apareceu Moisés e Elias falando com Jesus, correto? Se João Batista era o espírito de Elias, ou se o espírito de Elias era João Batista, então quem deveria ter aparecido na transfiguração não era Elias. Quem deveria ter aparecido lá era João Batista, certo? Então veja bem, a outra parte é onde os espíritos então pegam para torcer a escritura. Certo? Eu não estou falando aqui, não estou, vamos dizer assim, falando do espírita em si, da pessoa, e sim da doutrina errada, onde que o espírita crê nisso aí, que Allan Kardec inventou isso aí. Isso é uma coisa que não existe. Biblicamente não existe reencarnação. O que existe na Bíblia é encarnação. Jesus era Deus, deixou o poder dele lá, veio aqui, nasceu como homem, se encarnou e não reencarnou. Ele encarnou. Você pode ver isso aí em Isaías 9:6, Isaías 7:14, certo? Efésios 2:7 fala que, vamos dizer assim, aliás, Filipenses 2:7 fala que Jesus deixou todo o poder dele, se fez homem, se esvaziou do poder, certo? Para se fazer homem para habitar no meio do homem, correto? Isso é encarnação, correto? Hebreus 9:27 diz o seguinte: ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então você morre uma vez só, não tem reencarnação. Aí o espírita diz assim, não, mas o corpo morre, mas a alma não morre. Não existe nenhuma passagem na Bíblia que diz que a alma é imortal, que o espírito é imortal, correto? O espírito que está dentro do homem é o fôlego de vida, que em grego é pneuma, em hebraico é roa, correto? Vamos lá. Vamos desmascarar esse conceito aí de reencarnação? Então, se você perguntar para um espírito assim, existe reencarnação? Ele vai dizer sim, existe. O que é necessário então para existir a reencarnação? Ele vai dizer, você precisa desencarnar, ou seja, morrer, e depois o seu espírito reencarnar em outra pessoa que vai nascer. Então, tudo bem, vamos lá. Já que ele diz que isso aí é a base do espiritismo, vamos provar que não. Você não precisa nem usar a Bíblia para desmascarar isso aí. Você estuda, você vai usar, vamos dizer assim, o censo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, correto? Vamos lá. O IBGE ele faz o censo de 10 em 10 anos, certo? Então, 10 em 10 anos você vai ver o pessoal do IBGE aí na sua cidade fazendo o censo, que é o levantamento para saber quanto aumentou a população. No mundo nasce mais gente e morre menos, porque se fosse o contrário não teria mais ninguém, correto? Então vamos lá. Pelo IBGE, nasce mais pessoas e morre menos. Segundo os espíritos e a reencarnação deles, uma pessoa para reencarnar, ele tem que morrer e depois o espírito dele reencarnar em outro. Bom, como eu disse, o censo do IBGE diz que nasce mais e morre menos. Se morre menos, então você tem que acreditar que tem pessoas aí esperando o espírito para nascer ou tem pessoas nascendo sem espírito, certo? Porque o número de pessoas que morrem é menos, o que nasce é mais.
Se está morrendo menos, tem menos espírito para reencarnar. Está nascendo mais, alguém está andando por aí sem espírito. Deve ser os espíritas, então. Que eles têm que ter o poder do Espírito Santo. Não tem, porque está errado. Veja, então você, para desmascarar esse erro, você não precisa nem usar a Bíblia. Você usa o censo do IBGE, correto? E como eu disse, Hebreus 9:27, ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Certo? Então você só morre uma vez só. Depois vem o juízo. Esse negócio de reencarnação, ele é uma doutrina satânica que diz que você vai ter segunda oportunidade. Ou seja, você morreu, não morreu preparado, você vai reencarnar de outro para você nascer melhor. Isso é uma farsa, porque os que estão nascendo pior do que os que já morreram. Certo? Tudo nascendo muitos bandidos, tarados, estupradores. Isso aí está sendo melhor em quê? Ah, logo você vê que isso aí é uma farsa, rapaz. Isso não existe. Conversa fiada, certo? O que muda o ser humano é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Você vai nascer uma vez só, morre uma vez só, você vai ser julgado e no dia do juízo você vai receber a pena, certo? Está lá, Apocalipse 20, versículo 12. Leia lá para você ver. Os livros vai ser abertos e você vai ser julgado segundo o que está escrito no livro. E lá não tem esse negócio de reencarnação. Ah, você reencarnou lá 2, 3 vezes, ficou melhor, vamos dar uma chance. Aqui não tem chance coisa nenhuma. Hebreus 9:27 não dá essa chance para ninguém. 2 Timóteo 2,15, Paulo diz assim, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, para você não cair nesses enganos aí, nessa falácia de reencarnação, você estude a Bíblia e fique com a Bíblia, correto? Espero você na próxima.